Bom dia, irmão e irmã. Chegamos à quarta-feira dessa 23ª semana do Tempo Comum. Hoje também fazemos memória a São Pedro Claver. Vamos ao evangelho de hoje, que será Lucas capítulo 6, do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. Pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós quando todos vos bendicerem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje então celebramos a vida de São Pedro Claver. Quem foi São Pedro Claver? O próprio Papa Leão XIII, ao canonizar São Pedro Claver, declarou: Pedro Claver é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Nasceu em Verdú, na Catalunha, Espanha, em 1580. Desejando os piedosos pais consagrar o filho ao serviço do altar, enviaram Pedro a Solsona para estudar os primeiros elementos da gramática. Com 15 anos, o bispo de Solsona conferiu-lhe a primeira tonsura, e aos 21 anos entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Pedro era devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus Eucarístico. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, Porto da Colômbia, onde viveu seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Em Cartagena, Pedro Claver estava diante de um dos 3 portos negreiros da América Espanhola, onde a cada ano chegavam de 12 a 14 navios carregados de escravos. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros do navio, que não tinham condições para abrigar seres humanos. Eram tratados com menos cuidado do que os animais selvagens e, por fim, os que não morriam eram vendidos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram a voz contra esta desumanidade, mas sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidas vezes o comércio de escravos, mas a voz da Igreja não comovia a dureza dos comerciantes e nem das autoridades. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir aqueles escravos, cuidando deles, do físico ao espiritual. Claver fazia de tudo para evangelizar um por um. Por suas mãos passaram mais de 300.000 escravos. No dia 3 de abril de 1622, Pedro Claver acrescentou aos votos religiosos de sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira ao serviço dos negros escravos. Testificando este voto, escreveu de próprio punho: para sempre escravo dos negros. Vítima da caridade, acabou morrendo em 1654 com 74 anos de idade e 52 anos de vida religiosa, quando, ao socorrer o Cristo excluído e chagado, pegou uma terrível peste. Foi declarado pelo Papa Pio X especial patrono de todas as missões entre os negros. São Pedro Claver, rogai por nós.
São Pedro Claver foi um padre jesuíta e missionário espanhol, nascido em Verdú. Podemos acompanhar um breve relato da sua vida e verificar mais uma vez, né? Desde cedo, ali a sua dedicação, né? À vontade dos pais e a sua também. Desde os 15 anos recebeu a primeira tonsura e acabou a sua vida com mais de 74 anos, ali sempre servindo na figura de Cristo os escravos, né? Um grande exemplo para cada um de nós que deve aprender a dedicar um pouco da sua vida em favor, ou muito, ou plenamente, né? Como aqui ele dedicou a favor dos mais necessitados, dos pobres e excluídos, e também até nos dias de hoje escravizados. O Evangelho de hoje nos aponta, né, Jesus denominando as pessoas felizes. Mas que pessoas são essas? Justamente os felizes são os pobres, os que têm fome, os que agora choram e os que são rejeitados por causa do Filho do Homem. Ainda muitos assim no dia de hoje acontece, né? Por optar por Jesus Cristo, né? Mas ao mesmo tempo ele pode direcionar essas pessoas a ter uma alegria muito grande, né? Vocês podem ali se alegrarem, né? Quando vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai. Aqui vem a promessa, porque no céu será grande a vossa recompensa. Qual é, então, aos olhos deste mundo, para o pobre, o rejeitado, o excluído, a maior riqueza? O céu, a recompensa que Cristo, o céu que Cristo abriu para cada um de nós quando entregou a sua vida e nos perdoou. E além de tudo, e mais precioso, ressuscitou para que lá no céu possamos plenamente viver como filhos e filhas de Deus com toda a dignidade, né? Então, para esses pobres que são perseguidos por causa do reino, por causa do nome de Cristo, por esses que choram, são esses que serão saciados com o céu, o prêmio do céu. Que alegria é esta que o mundo ainda rejeita, ao invés de poder desfrutar desta maior alegria, participando desde já no mundo, ainda muitos, milhares, milhões de pessoas rejeitam, né? Cristo também, ele fala também ali palavras, né, contra os ricos, né? Mas não condena os ricos, faz advertências, né, aos ricos. Ai de vós que estáis saciados, que rides, porque tereis fome, conhecereis o luto e as lágrimas, né? Ora, é o famoso perigo das riquezas, né? A advertência do Cristo vem sobre como as riquezas, para aqueles que são ricos nesse mundo, podem tirar o prêmio maior, a salvação e o céu, né? Então, cabe a cada um de nós escolher que tipo de felicidade deseja. A felicidade eterna do céu, por estar com Cristo e fazendo a vontade de Deus, ou preferir os luxos deste mundo, a má administração de nós mesmos e também de todas as outras situações da nossa vida para manter o poder, a riqueza. Ai de nós se escolhermos esta segunda opção, ao invés da primeira e única da nossa vida, que é ali ser feliz no reino dos céus, ao lado de Deus, de Cristo e de todos aqueles que contemplam essa vida. Acabamos de escutar aqui a vida, a história, um breve resumo da história de dedicação de São Pedro Claver, desde cedo se preparando, e quando recebe a ordenação vai em missão, e ali se faz escravo dos escravos por toda a vida. Né? Possamos nós também nos dedicarmos àqueles que mais necessitam, àqueles que chegam até nós, poder nos socorrer não em nosso nome, mas em nome de Cristo, e garantir, mesmo no sofrimento da vida dessas pessoas, que existe um prêmio, uma felicidade maior, que é o reino de Deus, né? Felizes sois vós por causa do Filho do Homem. Alegrem-se,
exultem, porque no céu será grande a vossa recompensa. Queremos uma recompensa deste mundo ou a maior que existe? Pois bem, fica a reflexão para esta quarta-feira, da qual tivemos o exemplo de São Pedro, que escolheu ali o tesouro do céu e não aqui a felicidade deste mundo. E transmitiu e assegurou em nome de Cristo este tesouro a tantos milhares de escravos para terem a vida eterna e que estão na vida eterna com Cristo. Amém.